Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. E hoje, olha, preparem os corações nostálgicos. A gente vai mergulhar fundo numa notícia que promete agitar bastante a indústria de carros aqui no Brasil. A confirmação, segundo informações que a gente compilou aqui na Carbonfy, da volta do Fiat Uno, previsto para 2026. Exatamente. E é importante notar, né, não é só reviver um nome que todo mundo conhece. Pelo que parece, é uma peça-chave na estratégia da Stellantis, que é dona da Fiat, para uma briga nova. E que briga, hein? Pelo consumidor do chamado carro popular. Ok, vamos abrir isso um pouco melhor. O que essa volta significa de verdade na prática? A gente tem um material aqui que detalha bem o contexto, a estratégia por trás e, claro, as possíveis consequências para todo mundo. A missão hoje é sacar por que essa volta do Uno pode ser tão importante. Para começar, vamos entender o cenário. Não dá para falar da volta do Uno sem olhar para o campo de jogo atual, né? O material fala muito de um vácuo, sabe, deixado pelo carro popular tradicional. O que aconteceu ali? Então, basicamente, o que a gente viu nos últimos anos foi uma escalada de preços, assim, muito forte. Vários fatores, né? Pandemia, crise de chip, dólar alto, mais tecnologia obrigatória. Tudo isso inflacionou o custo. Aham. O resultado prático. Aquele carro zero, o mais simplesinho, ficou caro demais para uma boa parte da classe média brasileira, que era justamente quem comprava esses carros, né? O popular de verdade naquele preço acessível, ele meio que sumiu do mapa. Ficou um espaço aberto, então. E o mercado, como a natureza, não gosta de vácuo, né? Exato. E o que é impressionante, e o material mostra isso bem, foi a rapidez e, eu diria, a agressividade com que esse espaço foi percebido e ocupado. As marcas chinesas, principalmente BYD e GWM, elas não só viram a chance, elas vieram com tudo. Com uma estratégia clara, né? Claríssima. Oferecer produtos com uma percepção de valor alta, sabe? Principalmente em tecnologia, eletrificação e com preços competitivos. O Dolphin, por exemplo, chegou num preço que bateu de frente com um carro a combustão conhecido, só que oferecendo motor elétrico. Elas não só ocuparam espaço, elas meio que redefiniram o que esperar ali na base do mercado. Trouxeram um novo padrão, digamos assim. Carros mais tech, muitas vezes elétricos, onde antes só tinha o basicão mesmo. Precisamente. Subiram a régua do que o consumidor pode ter em certas faixas de preço. E aí pressionaram as montadoras tradicionais a reagir. E é bem nesse contexto de pressão, de redefinição, que a estratégia da Fiat com o Uno se encaixa. E como é essa estratégia? Pelo que a gente analisou, parece que tem dois pilares bem claros. O primeiro é óbvio, né? A força do nome, a nostalgia. Sem dúvida. O nome Uno, aqui no Brasil, é um ativo gigantesco. Traz lembranças de ser forte e econômico, o primeiro carro de muita gente. Carrega uma confiança, uma familiaridade que uma marca nova, mesmo com um produto bom, ia levar anos, talvez décadas, para construir. É um atalho emocional muito forte. O material até cita umas pesquisas que mostram o Uno lá no alto em lembrança e carinho do público. Mas não dá para viver só de saudade, né? Qual seria o segundo pilar? A tecnologia parece ser o ponto central aqui. Isso. E aqui a estratégia fica realmente interessante e talvez com mais impacto no longo prazo. O novo Uno, tudo indica, não vai ser só uma roupagem nova do antigo ou uma versão mais simples de outro carro. Ele está sendo posicionado para ser o carro-chefe, o modelo de volume da nova plataforma biohíbrida da Stellantis aqui. Tem indicações fortes de que ele vai usar a mesma base do novo Fiat Panda lá da Europa, mas com essa motorização adaptada para cá. Biohíbrido. É aqui que fica interessante mesmo. O que isso quer dizer na prática para o carro, para o motorista? Adeus para o motor Fire, aquele guerreiro que equipou tanto Fiat por aí? Olha, tudo indica que sim. A era do Fire nos carros de entrada tá chegando ao fim. A plataforma biohíbrido, se a gente conectar isso com a transição energética, é a aposta da Stellantis numa eletrificação
digamos, adaptada à nossa realidade aqui do Brasil. Tecnicamente, ela junta um motor a combustão flex, provavelmente uma evolução dos Firefly, com um sistema elétrico auxiliar, mas é baixa voltagem, tá? Não é um híbrido completo tipo um Corolla, por exemplo. Entendi. Então, o que esse sistema elétrico auxiliar faz, exatamente? Ele ajuda em algumas coisas, permite aquele start-stop que desliga o motor no trânsito, sabe? Só que mais suave, mais silencioso. E o mais importante, ele pode dar um empurrãozinho de torque extra na hora de acelerar, de retomar velocidade. Isso ajuda o motor a combustão a gastar menos. Menos combustível, menos emissão. E a chave aqui é que ele é otimizado para funcionar melhor com etanol. Otimizado para etanol, como assim? A ideia é tirar vantagem do nosso álcool, né? O etanol permite usar uma taxa de compressão mais alta no motor, o que já ajuda na eficiência. O sistema biohíbrido seria calibrado para extrair o máximo disso, sabe? Para garantir que a economia de combustível e a redução de emissões sejam ainda maiores quando o carro está com etanol no tanque. É um jeito de valorizar a infraestrutura gigante de etanol que a gente já tem e, ao mesmo tempo, apresentar uma eletrificação mais verde com a cara do Brasil. Saquei. Então não é elétrico puro, nem híbrido plug-in, é uma eletrificação mais leve, tipo um híbrido flex light, né? Focado em ser eficiente com etanol e, ponto crucial, provavelmente mais barato de produzir do que um híbrido completo ou um elétrico. Uma ponte tecnológica, como a gente estava falando. É uma leitura bem precisa. A Stellantis parece ver essa tecnologia como a resposta certa para democratizar um nível de eletrificação no mercado de volume aqui no Brasil agora, nessa década. Oferece uma melhora real na eficiência. Dá um ar de moderno, mas sem aquele salto de custo e a dependência de tomada que um elétrico puro tem. É uma tentativa de juntar a pressão por sustentabilidade com o bolso do consumidor e a nossa matriz energética. Faz sentido, estrategicamente falando. E quais seriam os impactos de lançar um carro como o Uno, com essa tecnologia e esse nome forte no mercado como um todo? O material sugere que pode mexer bastante com as coisas. As implicações podem ser grandes, sim, em várias frentes. Primeiro, a própria validação dessa tecnologia biohíbride. Lançar isso num carro de volume como o Uno, isso pode consolidar o híbrido flex leve como um caminho viável, talvez até um padrão brasileiro para a eletrificação de entrada. Isso pode fazer outras montadoras acelerarem seus projetos nessa linha também, sabe? Criar um ecossistema para essa solução. E a competição direta? Como fica a briga com os chineses, que já estão com um pé bem firme nesse território de preço e tecnologia? Esse vai ser o ponto quente, provavelmente. A chegada do novo Uno juntando a força da marca com essa tecnologia nova. Isso deve forçar uma organização ali no segmento de entrada e nos degraus logo acima. Ele não vai brigar só no preço. Vai brigar na confiança, na rede de lojas que já existe e agora com uma proposta tecnológica que fala a língua do Brasil, a do etanol. As marcas chinesas que hoje estão brigando muito entre si com elétricos e híbridos importados vão ter um concorrente de peso, produzido aqui, com apelo emocional. A Fiat está apostando que essa combinação vai ser dura de bater. Mas essa aposta no biohybrid não é sem riscos, né? O material menciona a percepção do consumidor, a velocidade da eletrificação lá fora. Será que a Stellantis não corre o risco de apostar numa tecnologia meio termo enquanto o mundo vai para o elétrico puro? É um risco calculado, claro. Tem pontos de atenção. Primeiro, a percepção. O comprador vai entender, vai valorizar os ganhos do biohybrid, que são mais sutis que dirigir um elétrico, ou vai achar que é uma solução meia-boca? Boa pergunta. Segundo, o custo. Tá, pode ser mais barato que híbrido completo, mas quão acessível vai ser de verdade? Vai ter que ser competitivo com os preços agressivos dos chineses. E terceiro, o timing. A aposta é que a eletrificação total aqui vai ser mais devagar. Se os elétricos puros acelerarem mais rápido que o previsto, por queda de preço ou novas regras, a janela para o biohíbrido pode diminuir. A Stellantis parece acreditar que essa janela vai ser longa o bastante. Entendi a complexidade dessa aposta. Além da tecnologia e da competição, o material também dá um destaque para o impacto na produção local. Lá em Betim, Minas Gerais. Qual a importância disso? Isso é crucial. Anunciar o novo Uno como parte de um investimento de bilhões lá em Betim
é vital para o futuro daquela fábrica, que é uma das maiores e mais históricas do país. Não só garante milhares de empregos, diretos e indiretos, como posiciona a Betim como centro de desenvolvimento e produção dessa tecnologia biohybrid para o Brasil e, quem sabe, para outros mercados aqui da América Latina. Então não é só manter a fábrica funcionando, é atualizar ela para essas novas tecnologias de motor. Exatamente. É um movimento estratégico para manter a relevância industrial do Brasil dentro da Stellantis nessa era da eletrificação. E mais, produzir essa tecnologia em volume aqui pode gerar economia de escala, baratear os componentes com o tempo. Isso pode não só deixar o Uno mais competitivo, mas facilitar o uso do biohybrid em outros carros da Fiat, e talvez de outras marcas da Stellantis feitas aqui, como Jeep, Peugeot, Citroën. Cria um ecossistema local para essa tecnologia. Isso deve puxar a cadeia de fornecedores junto, imagino. As empresas de autopeças vão ter que se adaptar para entregar componentes para esses sistemas. Correto. Estimula a indústria de autopeças a investir em novas tecnologias, o que é fundamental para modernizar o parque industrial automotivo brasileiro como um todo. É um efeito cascata positivo se a tecnologia realmente pegar em volume. Juntando tudo isso, o vácuo no mercado, a pressão chinesa, a força da marca ONO, a aposta no biohybrid como solução local, o investimento em Betim, o que isso significa no fim das contas? Parece que é mais do que só a volta de um carro. Parece mesmo. Parece ser uma tentativa de resgatar a própria ideia de um carro popular acessível, só que atualizado para os nossos tempos. Um carro que reconecte a indústria com aquele consumidor que ficou para trás com a subida de preços, mas que agora também quer mais eficiência, mais tecnologia. O Uno Biohybrid simboliza uma visão bem específica de como fazer isso. Usar um nome querido, uma tecnologia intermediária adaptada ao etanol e produção local forte. E a batalha que está se desenhando? Uno Biohybrid contra os elétricos e híbridos chineses? Essa vai ser, muito provavelmente a novela principal da nossa indústria nos próximos 5, 10 anos. De um lado, a nostalgia, a confiança na marca conhecida e uma solução tecnológica pensada para o Brasil, o biohybrid. Do outro, a novidade, a agressividade no preço e a aposta na eletrificação mais globalizada, digamos, elétricos e híbridos importados. Vai ser fascinante ver como o consumidor brasileiro vai reagir a essas propostas tão diferentes. E no meio dessa briga toda, quem tende a sair ganhando? Historicamente, quando a competição aperta, quem ganha é o consumidor, né? Essa pressão entre a Fiat com o Uno novo e as marcas chinesas e as respostas das outras montadoras deve levar a uma oferta mais rica, mais variada na base do mercado. A gente pode esperar mais tecnologia, mais eficiência e, talvez o mais importante, uma pressão para baixo nos preços. Ou, pelo menos, mais coisa pelo mesmo dinheiro. O consumidor que busca um carro novo nessa faixa, que estava meio órfão de opção boa e acessível, deve voltar a ter mais poder de escolha. Analisando tudo isso, essa estratégia toda por trás da volta do Uno, fica uma reflexão interessante para a gente pensar. Com tecnologias como o biohybrid tentando democratizar a eficiência e a concorrência forçando todo mundo a oferecer mais, será que a própria definição do que a gente espera de um carro de entrada ou popular aqui no Brasil vai mudar para sempre? É uma possibilidade muito real. O carro popular dos anos 90, 2000, era basicamente preço baixo e simplicidade. O novo popular que pode surgir dessa briga talvez tenha como padrão não só um preço competitivo, mas o nível mínimo de tecnologia, conectividade, segurança e, crucialmente, alguma forma de motor mais eficiente, seja esse híbrido flex como o biohybrid ou mesmo um elétrico de entrada. A expectativa do consumidor pode subir de patamar. Ou seja, a régua sobe. Talvez aquele carro pé de boi, como a gente conhecia, esteja com os dias contados mesmo nos segmentos mais baratos, dando lugar a algo mais conectado com o século XXI, incluindo a sustentabilidade via soluções nossas como o etanol eletrificado. Exatamente. A volta do Uno pode ser justamente o catalisador que acelera essa mudança na base do mercado. Vai ser fundamental acompanhar não só as vendas, mas como essa nova geração de carros de entrada vai redefinir o que a gente considera essencial num automóvel aqui no Brasil. Uma história com muitas camadas, sem dúvida, e que a gente vai acompanhar de perto.
E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbosfy nas redes sociais para se manter sempre atualizado.